Oi, pessoal, tudo bem aí com vocês? Estamos falando tanto sobre gestão do tempo, sobre ferramentas, mas vocês já perceberam que as maiores dificuldades ligadas a esse tema, elas estão relacionadas à nossa dificuldade de lidar com alguns padrões que a gente já estabeleceu para nós. Por exemplo, uma falta de organização, ou aquela espiadinha nas redes sociais entre as atividades. Não sei se vocês fazem isso por aí. Bom, são alguns comportamentos meio automáticos que nós temos, que quando a gente viu, já foi, já fez, ou deixou de fazer em alguns casos. Bom, esses padrões de comportamento, eles são os hábitos que nós criamos. E que esses hábitos muitas vezes podem contribuir ou podem nos atrapalhar. Mas eu vou explicar um pouquinho para vocês aqui o que acontece a nível neurológico para que a gente crie um novo hábito. Bom, primeiro assim, imaginem uma floresta. Imagine que o cérebro de vocês é uma grande floresta. Tem alguns caminhos que a gente já percorreu várias vezes, que são trilhas que nós já abrimos e já andamos diversas vezes. Então essas trilhas, elas vão estar bem marcadas. A gente vai saber quais são essas trilhas. E é a mesma coisa que acontece no nosso cérebro. Sempre que nós temos um comportamento e nós repetimos esse comportamento por diversas vezes, ele vai criando conexões mais fortes, mais fortalecidas. Então ele vai acabar sempre indo por esse mesmo caminho. Isso acontece porque o nosso cérebro é muito esperto e ele quer economizar energia. Então isso é positivo por quê? Porque a gente não precisa estar prestando atenção em todos os comportamentos que a gente faz. Por exemplo, quando a gente vai escovar os dentes, vocês já pensaram se toda vez a gente tivesse que prestar atenção e lembrar de todo o movimento que a gente faz para escovar os dentes? É parecido com se cada vez que eu entrasse num carro eu tivesse que relembrar o que eu tenho que fazer para poder dirigir. Então, o nosso cérebro ele já consegue transformar essas ações, esses comportamentos em algo muito natural, em algo que acontece sem a gente ter que ficar prestando tanta atenção. Só que dessa maneira a gente também acaba desenvolvendo alguns hábitos que não são tão positivos, porque o nosso cérebro, ele não sabe se esse hábito é positivo ou negativo, se é bom ou não para você. Ele simplesmente desenvolve essas conexões, fortalece essas conexões. E quando a gente quer mudar algum hábito, isso vai exigir um esforço. Por quê? Porque é como se a gente tivesse que abrir uma nova trilha nessa floresta. Ali vai exigir que a gente trabalhe naquele local, que a gente retire uma grama, retire um mato, enfim, que a gente aplique algum esforço para poder abrir um novo caminho, diferente daquelas trilhas que já estão bem consolidadas. Então, toda mudança ela vai exigir um esforço inclusive de energia aqui do nosso cérebro, para que essa mudança efetivamente possa acontecer. Mas é legal que vocês saibam que todos os hábitos, eles são criados a partir de um gatilho que vai despertar aí o comportamento e que no momento que eu tenho esse comportamento, eu vou ganhar uma recompensa, tá? Isso é interessante porque a gente gosta tanto de prazeres imediatos, de uma satisfação imediata, né? A gente encontra isso muito hoje com o celular. A gente sabe que a gente não deve pegar o celular em tal momento, mas a gente quer pegar ali para ver o que tem e se perde, pode ficar horas, né? Porque o nosso cérebro, ele busca essa satisfação imediata, ele busca esse prazer imediato, isso libera dopamina. Então vocês entendem que se a gente deixar por essa fluidez aí, a gente sempre vai acabar se perdendo um pouquinho? A gente vai acabar repetindo esses hábitos que não é o que a gente gostaria? Tá? Então, eu sempre vou ter essa recompensa no final na criação de um hábito. Eu sempre vou ter essa recompensa no final que eu tenho esse padrão de comportamento. Sempre vai existir uma recompensa. Tá? Vamos pegar o exemplo de utilizar o celular antes de dormir. Todo mundo sabe que utilizar o celular antes de dormir não faz bem, tira o sono, a gente acaba demorando muito mais para dormir e ainda não tem um sono de qualidade. Mas mesmo assim, a gente vai lá e pega o nosso telefone. Então, isso acontece porque a partir do momento que eu peguei o meu celular para ver o que tem de interessante ali, para ver qual novidade vai ter para eu encher meu cérebro de dopamina, eu estou
cumprindo esse hábito que já foi criado, mesmo sabendo que isso não é positivo. Ou seja, eu vou ter essa recompensa no final. Então teve ali o gatilho, que era um anseio por uma novidade. Eu tenho o meu comportamento de pegar o celular e vai me trazer essa recompensa. Só que isso sempre é positivo? Não, como esse exemplo que a gente está falando. Mas qual é a chave aí, gente? É saber que eu posso criar um novo hábito a partir do momento que eu substituo somente o comportamento. Então eu mantenho o meu gatilho, eu mantenho a recompensa depois, mas eu substituo o comportamento. Assim é uma maneira de modificar o nosso hábito, tá? De substituir aquele comportamento. Eu vou dar um exemplo para vocês, meu, que aconteceu aí há pouco tempo, tá? Eu tive a percepção, estava percebendo que eu estava tomando muito refrigerante, né? E eu falei, não, eu preciso modificar isso na minha vida, porque não faz bem, né? Não é um hábito legal. O que eu comecei a fazer? Na geladeira, ao invés de colocar refrigerante, eu coloquei suco, eu coloquei chá. E no começo, eu vou ser sincera para vocês, que eu abri a geladeira e a minha vontade era de pegar aquele refrigerante, né? Mas então vinha o anseio, que era essa vontade, tá? Mas eu substituí o comportamento. Ao invés de eu pegar o refrigerante, eu pegava o chá ou o suco. E no início eu não tinha exatamente a recompensa que eu gostaria. Mas eu me esforcei, porque toda essa mudança exige um esforço. E hoje eu não tenho mais vontade de tomar refrigerante. Eu tenho vontade, eu salivo para tomar chá gelado. Então, eu consegui estabelecer ali um novo comportamento, mas mantive o gatilho e mantive a recompensa, tá? Então, tentem pensar aí na vida de vocês quais são os hábitos que não são positivos, quais são os hábitos que você quer modificar. Tente identificar qual é esse gatilho, qual é o comportamento que vocês têm e qual a recompensa. É mais fácil vocês começarem pensando qual é esse meu comportamento que não é tão saudável, identificar qual é o gatilho que leva esse comportamento e qual a recompensa que você vai obter, tá? Bom, aí são algumas dicas relacionadas a hábitos. Eu vou trazer muitas outras para vocês, tá? Vou falar aí sobre hábitos angulares e também vou trazer nas próximas semanas sobre os hábitos nas organizações. Porque imagina só, se só a gente, indivíduo, já tem uma certa dificuldade com hábitos que são criados e muitas vezes que a gente nem consegue perceber, você imagina isso a um nível organizacional. Tá? Então, já fica aí um questionamento para os gestores. Quais são os hábitos que você tem criado no teu ambiente de trabalho? Quais são os padrões que você tem permitido que sejam criados? E que muitas vezes você não consegue enxergar, mas também não consegue entender porque a equipe faz dessa maneira ou faz de outra maneira. Comece a identificar isso também. Pega lá o comportamento da sua equipe, tenta identificar quais são os gatilhos atrelados e quais são as recompensas que ela também está ganhando. Tá bem? Vamos falar bastante sobre isso ainda. Beijo, pessoal, até mais!